Fala, povo de Deus! Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós estamos hoje aqui mais uma vez no nosso Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Eu sou o pastor Denis Figueiredo, estou aqui com você hoje para transmitir aí algo de Deus para o seu coração nesse devocional número 8 da nossa série Igreja, o Corpo de Cristo. Hoje nós estamos entrando aí na segunda semana da nossa série e vamos continuar falando ainda sobre algumas distinções da igreja. Hoje o tema é a igreja é a noiva de Cristo. Bom, e para quem está chegando agora, para não ficar boiando no assunto, o que acontece? Nós estamos fazendo aqui algumas comparações, na verdade analisando algumas comparações que a Bíblia mostra, a respeito de algumas figuras de linguagem que são utilizadas para descrever algumas realidades a respeito da igreja. Hoje nós vamos ver essa figura de linguagem que é a da noiva de Cristo, como a igreja sendo a noiva de Cristo. Uma figura bem especial da igreja é essa da noiva, e a noiva em preparação para o casamento. O apóstolo Paulo, falando a respeito do relacionamento entre o marido e a mulher, ele aproveita a ocasião para falar do mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então a gente precisa ver isso no texto bíblico, que está em Efésios 5, 22, 32. Diz o seguinte o texto: as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha que interessante esse texto, Eu já vi, eu mesmo já preguei algumas vezes para casais falando sobre esse texto, e não tem nada de errado nisso, mas na verdade a gente observa que esse texto aqui, o próprio apóstolo Paulo fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O texto de Efésios, na verdade, está falando sobre esse relacionamento de Cristo e a igreja, mas ele traz a comparação do casamento para ilustrar como se dá o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E aí a gente aqui, nesse ponto de vista do apóstolo Paulo, acaba extraindo como deve ser o casamento na perspectiva de Deus, onde o homem ama a sua esposa incondicionalmente e a mulher se submete a esse marido que a ama tanto e ela não vê nenhum problema em se submeter a ele, porque tudo que ele faz para ela é o bem, porque ele não tem coragem de maltratá-la, até porque ele não vai fazer o mal para si mesmo, porque ele a ama. Então a gente observa aqui, nesse contexto, que o apóstolo Paulo está falando sobre a igreja e ele está falando de um relacionamento. Ele está mostrando que a igreja, ela como noiva, ela tem um relacionamento com o Senhor Jesus. Ela está se preparando para o grande dia do encontro deles, porque a noiva, no contexto judaico, ela está aguardando o dia em que o seu noivo vem para consumar o casamento. Eu me lembro muito da minha mãe, Minha mãe, ela namorou com meu pai por carta durante 4 meses, então ela mandava a carta, e meu pai aqui em São Paulo, mandava a carta para ele lá no Pernambuco, e aquela troca de cartas, 4 meses, e no final das contas ele foi lá buscar ela para casar e voltou. Então eu imagino o coração dela aguardando
ele chegar, porque já tinha mandado uma carta dizendo que ia ir, que ia buscá-la para trazer para São Paulo, para se casar, aquela coisa toda. E eu imagino a expectativa da minha mãe, o desejo de conhecer, não que ela já conhecia, mas de ver, né, de estar junto, de consumar mesmo toda a situação. Então eu fico imaginando isso, e a gente compara aqui nesse texto, a gente está trazendo aqui uma reflexão sobre exatamente esse sentimento da noiva aguardando o seu noivo, aguardando o dia do casamento, onde as coisas vão realmente acontecer como o planejado, que eles já estavam, né, tendo essa troca de informações. Jesus deixou várias coisas aqui confirmadas na palavra, as cartas, né, as epístolas do apóstolo Paulo, as epístolas de Deus, que são os textos sagrados da palavra de Deus, que estão aqui nos trazendo muitas promessas de coisas que vão acontecer quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. E nós estamos aqui, obviamente, aguardando o cumprimento de todas essas promessas, ansiosos pelo grande dia onde ele virá nos buscar para consumar a obra que ele realizou lá na cruz do Calvário. E por isso, nesse relacionamento que a gente tem aqui do casamento, a gente extrai algumas lições de como deve ser o nosso comportamento. O nosso comportamento como igreja, como membros do corpo de Cristo e como igreja do Senhor, deve ser como o da mulher aqui nesse relacionamento. A mulher ela é em tudo submissa ao marido, que é o cabeça. Aí a primeira lição que a gente tira aqui é que a igreja deve submeter-se a Cristo. A verdadeira igreja é aquela que voluntariamente se submete ao Senhor Jesus. Vemos muitas pessoas indo à igreja. Meus irmãos, como vão pessoas para a igreja? Somente para buscar as bênçãos e vantagens pessoais, mas não querem se submeter nem obedecer aos mandamentos de Cristo. Elas estão lá em troca de alguma coisa, elas querem alguma coisa, elas querem tirar alguma coisa de Deus, elas têm uma necessidade, mas elas não querem ofertar suas vidas, não querem fazer aquilo que deve ser feito e se submeter a tudo aquilo que Deus tem para a vida delas. Somente obedecem quando vão ter algo em troca. Isso é muito triste. Essas pessoas ainda não descobriram que Deus ele não é um Deus de trocas e de barganhas. Ele exige obediência incondicional. Ou seja, mesmo que não recebamos nada em troca, a gente continue se submetendo a ele. Eu acho interessante, sabe, quando Jesus chamou os discípulos, Pedro e Tiago, João, quando eles estavam à beira do mar, uma pesca frustrante que não aconteceu nada, Jesus entra no barco e fala, vai, afasta o barco mais um pouco e joga a rede do outro lado. E Pedro fala, Jesus, mas a gente trabalha a noite toda, a gente é pescador, ficamos aqui, gastamos todas as cartas que a gente tinha na manga, a gente jogou aqui e não funcionou. Mas sobre a tua palavra, nós vamos jogar a rede. E aí eles jogam a rede e aí a Bíblia diz que os barcos ficaram cheios de peixes. E aí, no final das contas, a gente poderia pensar assim, cara, Jesus já fez um milagre extraordinário aqui. Então, o que ele vai fazer agora? Agora ele vai fazer esses caras virarem os maiores distribuidores de peixes aqui da região, porque esses caras vão lucrar muito, vão vencer, vão ter a grande empresa de pesca aqui. Mas não é isso que acontece. Jesus não promete dar nada para eles nessa vida, nesse sentido de prosperidade. Ele fala o seguinte, olha, vocês vão me seguir agora, vocês vão ser pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Olha que incrível isso. Porque Jesus não fala que vai fazer deles grandes empresários. Eles não recebem promessas de terem coisas materiais, de se multiplicarem, em 20 vezes mais aquilo que eles têm, de terem um melhor salário, Não, na verdade eles fizeram uma pesca extraordinária, maravilhosa, e no final tiveram que deixar tudo aquilo ali para trás. Para serem o quê? Pescadores de homens. Poxa, mas como que vai ser isso? Não entenderam nada, assim, teoricamente, do que Jesus queria dizer e do que Jesus tinha para ele, mas confiaram nessa palavra que era uma palavra de alguém que eles reconheceram ser o Messias. Então eles tinham a convicção de que Jesus tinha algo maior para eles. E por isso eles seguem. Então, submissão a Cristo. A igreja, ela precisa se submeter a Cristo. A igreja também tem que ter consciência do amor de Cristo por ela. A igreja tem sempre experimentado o amor de Cristo em toda a história, por meio do seu perdão, do seu cuidado, do seu amor, que é constantemente revelado nas ações de Deus em nosso favor. O marido ele deve amar a esposa como Cristo ama a igreja e se entrega por ela. Esse é o papel do homem no casamento, inclusive. Você consegue entender que você é amado por Deus? Você consegue entender que Deus ele te ama de uma forma tão grande que nenhum mal ele vai fazer
com você ou em sua vida. Por quê? Porque Ele te ama, Ele cuida de você, Ele vai te ajudar, Ele vai estar com você, vai te perdoar os pecados, vai te fortalecer nos momentos de fraqueza. Ele estará com você em todo o tempo. Então você tem a garantia do amor de Deus, a garantia do amor de Jesus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. A terceira lição que a gente aprende aqui é que a igreja é santificada por Cristo. O próprio Senhor Jesus tem interesse que a sua igreja seja santificada, sabia? E quando eu vejo as pessoas que deliberadamente querem viver em prática de pecado, sabe, sendo cristãos, sendo conhecedores da palavra e não estão nem aí, vivem uma vida relaxada no que se diz respeito aos princípios morais e ao mesmo tempo fazer parte da igreja como se nada de errado estivesse acontecendo, eu só posso concluir que são os joios no meio do trigo. Não tem outra explicação para uma coisa dessa. Aquele que verdadeiramente é parte da igreja tem a presença do Espírito Santo. Meu Deus do céu! E não quer ofender nem entristecer a Cristo na sua vida com as suas atitudes. Quem entendeu o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, quem compreendeu o grande amor que Deus tem por nós, essa pessoa, se porventura peca, logo ela recebe uma convicção de pecado, ela fica triste, ela confessa o pecado, ela recebe a purificação no sangue de Jesus. Mas aqueles que escondem o pecado nunca foram salvos, não dá para concluir outra coisa. E precisam, na verdade, se arrepender e entender que darão contas a Deus e não aos homens, vão se ver com Deus. É isso que a gente precisa ter a consciência, porque Jesus ele vai santificar a igreja. A igreja ela não vai ser entregue para Deus quando Jesus voltar, da mesma forma que ela estava no mesmo momento que a gente aceitou Jesus. Por isso que a Bíblia fala em Filipenses que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós fomos salvos em um determinado dia da nossa vida e Jesus passou então, a partir desse dia que a gente foi salvo, ele passou então a trabalhar a santificação das nossas vidas. O que é a santificação? É a purificação da nossa vida. Jesus está todos os dias nos lavando com a sua palavra. A Bíblia diz assim: vós já fois limpos pela palavra que vos tenho dado. Jesus falando para os seus discípulos. Nós estamos sendo limpos pela palavra de Deus, sendo santificados, separados por Deus, para estar prontos para o grande dia de Jesus. Então pensa o seguinte: a noiva não é simplesmente uma noiva. Ela é uma noiva que está se preparando para o dia do casamento. Qual é a noiva que chega no dia do casamento toda suja, lambrecada de melão, de sujeira? Não, nenhuma noiva chega diante do dia do casamento suja, cheia de mancha na roupa. Não, a noiva chega adornada, limpa, cheirosa, buscando se encontrar com o Senhor. Então, essa ideia que a gente tem aqui no texto é muito linda, mostrando que a igreja ela está sendo santificada e santificada pelo próprio Cristo, santificada pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, porque é Ele quem santifica as nossas vidas por meio do Espírito Santo de Deus que Ele deixou aqui, que é como se fosse alguém que está preparando a gente para o dia. Sabe a noiva, quando ela está no dia da noiva, ela está sendo preparada, tem uma pessoa que está ali com ela, que está cuidando das unhas, cuidando do cabelo, está fazendo ali os arranjos, preparando tudo. Essa pessoa que está ali presencialmente o tempo todo com ela, ajustando as coisas, pegando no vestido, arrumando tudo que está torto. Essa pessoa na nossa vida, nessa comparação aqui, é o Espírito Santo. Ele está com a gente todo momento, mexe no cabelo, mexe na unha, no bom sentido, né? Ele está ajustando as nossas vidas ao padrão que é estabelecido por Deus para que quando o noivo chegar, a gente esteja pronto para ele. A última lição que a gente aprende aqui é que a igreja ela tem o cuidado de Cristo. O texto diz que Cristo alimenta e cuida da igreja, assim como o marido cuida e alimenta a sua esposa, é responsabilidade dele. Ao ver a história da igreja, nesses 2000 anos de existência, nós constatamos claramente que Cristo, de uma forma sobrenatural, ele tem mantido a sua igreja. Reis,
governadores, autoridades políticas e militares se têm voltado contra a igreja durante toda a sua história, mas ela permanece firme, porque nada e ninguém poderá impedir os planos de Deus de preparar a sua noiva para aquele dia especial, o dia do encontro com o Senhor nos ares, quando o Senhor virá nos buscar. Meu irmão, que bom saber que Cristo está nos preparando para aquele dia especial da nossa união com Ele nos céus. Você está preparado para esse processo? Você está buscando, se preparar para esse momento glorioso da volta do Senhor Jesus? É um desafio para a gente aqui. Ser a noiva de Cristo significa que nós, como comunidade, como igreja, como irmãos na fé, como aqueles que foram chamados para ir para fora, e manifestar Jesus no mundo, nós, ao mesmo tempo que estamos aqui expostos a essas loucuras desse mundo, nós estamos nos santificando, nos banhando, nos preparando, vestindo novas vestes, recebendo a unção e a graça de Deus para vivermos nesse mundo. Eu quero orar com você, meu irmão, porque eu tenho certeza que se o seu coração arde de desejo para ver a glória de Deus, para viver os planos de Deus para a sua vida, é porque você está dentro desse processo. Vamos orar? Eu quero que Deus fale ao teu coração aqui, que Deus desperte teu coração para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de entrega, de devoção, de submissão ao Senhor. Vamos orar. Pai, nesta hora, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Com o nosso coração alegre, nos alegramos ainda mais em saber que o Senhor está nos preparando, está nos fortalecendo, está nos forjando, nos santificando, para que aquele grande dia chegue e nós estejamos preparados, Pai. Oh, Senhor, eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo porque Ele me ama. Ele ama cada um de nós, Ele cuida de nós, cuida das nossas vidas e está a cada dia mostrando esse amor por nós, porque Ele não somente nos salvou dos pecados, mas todos os dias Ele está cuidando das nossas vidas. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a obedecer a Jesus Cristo em tudo, nos ajuda a ser submisso à palavra de Deus. Pai, eu oro para que pastores e líderes reconheçam Jesus Cristo como cabeça e líder da igreja do Senhor, para que possamos juntos trabalhar, para que a igreja seja preparada para aquele grande dia, Pai. Se há um desejo no meu coração, é que essas pessoas que eu tenho comunicado, Senhor, elas possam, Senhor, estar conosco naquele grande dia onde o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Queremos nos encontrar com o Senhor, queremos levantar aqui uma comunidade de vidas que vão estar diante do trono de Deus, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Pai, abençoa a vida desse meu irmão e minha irmã que está ouvindo agora, que esse devocional possa produzir o fruto do Espírito Santo na vida dos meus irmãos, que esse devocional possa produzir o desejo de ser a noiva ansiosa pelo noivo, que busca ansiosamente encontrar com o seu noivo. Pai, desperta teu povo para essa realidade. Esse é o desejo do meu coração e eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, como eu estou feliz de poder compartilhar com vocês aqui nessa devocional esse tema tão maravilhoso. Que Deus desperte o seu coração para essa verdade da palavra de Deus. Que o seu dia seja muito abençoado. Fica na paz do Senhor. Um beijo e fui!